Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Infelizmente, muitas pessoas acabam abandonando a Igreja Católica ou vivendo vidas pobres na fé, porque não conhecem as raízes da fé e da Igreja. Por causa disso, as denominações protestantes estão avançando, fazendo doutrinação e conduzindo os filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo por caminhos perigosos, onde não existem os sacramentos que Jesus deixou para a nossa salvação. Mas afinal, por que ser católico? Por que permanecer na Igreja mesmo diante dos erros e dos pecados dos seus membros? O que diferencia a fé católica da comunidade protestante e a faz resplandecer sobre todas? Abordaremos a seguir os 15 motivos mais óbvios e relevantes para que você, cristão católico, não tenha dúvidas acerca da fé católica e possa professá-la com autenticidade. Então, por que ser católico? O primeiro motivo: sou católico porque acredito que Jesus Cristo é Deus e que a única igreja que ele fundou é o que hoje chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. As denominações protestantes foram criadas por seres humanos a partir de heresias e de cismas que corromperam a base do cristianismo, adulterando a Sagrada Escritura, negando a tradição dos apóstolos e os sacramentos, que eram celebrados há mais de 1500 anos. Segundo motivo: sou católico porque a Santa Igreja Católica é uma instituição sagrada que recebeu de Jesus a missão de levar a salvação a todas as pessoas do mundo, na pessoa de São Pedro e dos apóstolos, hoje sucedidos pelos bispos da Santa Igreja, sendo o Papa o bispo de Roma e, como tal, é o líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana. Terceiro motivo: sou católico porque somente na Igreja Católica temos a plenitude dos meios de salvação que o próprio Jesus nos deixou. Em outras palavras, não falta à Igreja Católica nenhum dos elementos que ajudam o povo de Deus a alcançar a santidade e chegar ao céu. Do nascimento à morte, os sacramentos se fazem presentes por meio da Igreja, na força do Espírito Santo. É uma verdadeira graça sem limites. Você conhece outra igreja, a não ser a Igreja Católica, que possui válida e licitamente todos os 7 sacramentos instituídos por Cristo? Certamente não. É por isso que ela é chamada de católica, que significa universal. Quarto motivo: sou católico porque na Igreja Católica temos Jesus vivo e presente na Eucaristia e em todos os sacrários da terra. É a única religião em que Deus vive e existe de forma substancial, corpo, sangue, alma e divindade, por amor a nós. Quinto motivo: sou católico porque a Igreja Católica tem o sacramento da reconciliação, a confissão como conhecemos, que me garante que todos os meus pecados estão perdoados. Sexto motivo: sou católico porque a Igreja tem uma história belíssima e ininterrupta há mais de 2000 anos, com 266 papas e 21 concílios ecumênicos até os dias atuais. Apesar dos muitos erros cometidos pelos filhos da Igreja, pelos leigos e pelo clero, o brilho da luz da história da Igreja supera em muito suas piores fases. Sétimo motivo: sou católico porque a Sagrada Escritura e os Evangelhos da Igreja Católica são historicamente verdadeiros, sujeitos às mais duras críticas racionalistas. Oitavo motivo: sou católico porque Jesus garante à sua Igreja a infalibilidade em matéria de fé e moral, isto é, necessária para trazer a salvação à humanidade. É como diz São Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e amparo da verdade. Nono motivo: sou católico porque Jesus garantiu que a Igreja Católica nunca seria derrotada pelas portas do inferno
em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando disse a Simão: "E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." A história da Igreja Católica há mais de 2000 anos confirma isso plenamente. 10º motivo: sou católico porque Jesus quis que a Igreja fosse dirigida na terra por um sacerdote infalível em matéria de fé e moral, o Papa. E isso acontece há mais de 2000 anos sem interrupção. 11º motivo: sou católico porque a Igreja Católica quem criou a Bíblia, ou seja, a Igreja Católica quem discerniu quais os livros deveriam pertencer à Sagrada Escritura. Sem a Igreja Católica não haveria Bíblia como a temos hoje. A origem da Bíblia vem da Igreja Católica, e é por isso que a Igreja Católica é a única intérprete oficial da Palavra de Deus. 12º motivo: sou católico porque a Igreja tem os sacramentos, através dos quais Jesus se dá e se deixa encontrar, que nos transmitem a graça de Deus desde o nascimento até a morte. Na liturgia, a Igreja celebra os sacramentos. 13º motivo: sou católico porque a Igreja responde com clareza e profundidade os questionamentos da vida, tais como: quem sou eu? O que é este mundo? O que estou fazendo aqui? Por que existe sofrimento e morte? Para onde iremos depois desta vida? 14º motivo: sou católico porque Jesus deu a sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, para ser também a minha mãe, e porque a Igreja também escolheu o seu pai adotivo, São José, para ser o nosso pai no céu e protetor neste mundo, sendo ele o patrono da Santa Igreja em todo o mundo. 15º motivo: por último, sou católico porque na Igreja Católica temos a espiritualidade mais sublime e um espírito de devoção inigualável, manifestados de várias formas diferentes. Do ideal monástico para o celibato heróico do clero e dos religiosos, dos orfanatos aos hospitais e santas casas católicas, dos incontáveis santos canonizados ao longo da história, dos mártires primitivos, dos eventos a Lourdes e Fátima, e dos fiéis que fazem as estações da cruz ou que rezam o rosário. Enfim, este espírito devoto é incomparável em sua extensão e profundidade. O catolicismo, portanto, é o cristianismo na sua totalidade. É a forma mais completa de obedecer ao mandato do Mestre antes da sua volta para o Pai, quando disse: "Ide e pregai o Evangelho a toda criatura." Há, portanto, uma catolicidade vertical, que é ter o Cristo todo, ou seja, ser discípulo, e uma catolicidade horizontal, que é levar o Cristo a todos, ou seja, ser missionário. Isso é ser católico, totalmente discípulo, totalmente missionário, totalmente cristão. A Igreja Católica sabe que apenas ela conserva e ensina, sem corrupção, toda a doutrina apostólica e possui todos os meios de salvação. Veja agora o que realmente acontece há mais de 2000 anos nos 4 cantos do planeta, todas as vezes que a missa é celebrada.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.